de dezembro de 2006, eu estava em São Paulo, na Contraf, e fiquei assim sorrindo, porque eu falei, pô, agora a coisa vai. Realmente, agora a coisa vai. Por quê? Porque o Nexo se caracteriza, se dentro do ambiente de trabalho, da nossa categoria, por exemplo, bancária, for maior do que a média da população, automaticamente já se enquadra esse Nexo Causal. Mas na prática a gente não vê isso. Infelizmente, eu vou chegar lá antes de falar agora, porque logo depois de 4 meses veio uma coisa ainda, na minha concepção, melhor ainda, que foi o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o NTEP, que foi colocado para a Previdência, para os peritos do INSS, darem condição, mesmo se a empresa se negar a oficializar a CAT, a preencher a CAT, sem CAT, se ele caracterizar o nexo causal, eles podem caracterizar o B91 sem a CAT. Isso foi uma vitória espantosa, mas infelizmente na sua prática isso não está se concretizando hoje. Já se passaram 3 anos e as coisas, infelizmente, a subnotificação do trabalho nas CATs são muito grandes. Então, é uma coisa que nós também temos que pensar. Por isso que eu acho que os laudos, exames, receituário, tudo que vocês tiverem que caracterize esta lesão, vocês guardem. Procure o sindicato, procure o diretor na sua agência. Se não houver diretor, o sindicato está aqui para isso. Leve, passe a informação, porque aí a gente vai ter a condição de colocar vocês o que tem que ser feito. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é, se a lesão está no nível, vamos dizer, ali tem grau 1, 2, 3 e 4. Se já passou do grau 1, vocês vão ter que dar uma pausa no trabalho, vão ter que tirar 15 dias de atestado, vão ter que fazer um exame mais apurado, emitir a CAT e descansar. Descansar fazendo a fisioterapia para regredir essa lesão. Porque depois do grau 3, chegar no grau 4, aí já fica irreversível, aí já é crônico. E hoje, para se aposentar por Lerdort, está uma dificuldade muito grande. Na nossa base de Friburgo, nesses 12 anos, eu posso contar nos dedos quem nós conseguimos aposentar uma invalidez. São 4 ou 5 bancários. No universo de mais de quase 180 cartas emitidas. É lógico que dentro dessas cartas tem a reabertura para várias pessoas. Então tem que ter muito cuidado, não ter o medo, porque o medo leva a pessoa a ficar estável, a não caracterizar o companheiro, para a companheira em casa, que é muito importante desabafar, para não ter a depressão, porque a depressão é uma coisa terrível. Com a depressão, quem é caixa aqui vai para a agência, infelizmente vai ter diferença permanente ali e vai acarretar uma demissão sumária pela empresa. Isso nos entristece, mas eu acho que fundamentalmente é vocês terem esses documentos, irem ao médico do trabalho. Primeira coisa, antes de oficializar a CAT, o sindicato pode oficializar a CAT? Pode oficializar a CAT. Mas antes disso, com atestado médico, para se ter o suporte de não ter demissão, pega o atestado médico de 15 dias, vai na agência, vai no seu gestor, principalmente administrativo, olha, um laudo, eu estou lesionado, tem um laudo do médico, tem os exames, gostaria que a empresa preenchesse a CAT. Normalmente nos bancos privados, a maior parte não preenche essa CAT. É difícil uma empresa hoje se prontificar a preencher a CAT assim imediatamente. O que nós fazemos? Nós vamos, orientamos, levamos ao médico, ou um ortopedista, dentro da patologia da Lerdort, ou médico do trabalho, que seria o mais adequado, que tem uma abrangência maior, principalmente nas doenças ocupacionais, e esse médico vai preencher a CAT com toda a legitimidade da empresa. Infelizmente, o INSS, eles fazem uma discriminação muito grande quando a CAT não é preenchida pela empresa. Mas eles têm que acatar, porque o companheiro tem um CRM. É um companheiro que fez uma faculdade, que fez um mestrado, que fez uma especialização nas doenças ocupacionais do médico do trabalho. Então ele tem o mesmo teor do médico da empresa. Só que o médico da empresa, infelizmente, muitas vezes ele é pressionado pela própria empresa a dar laudos maquiados que não contradizem com o que o trabalhador está passando naquele momento. Isso é muito ruim, mas é o que acontece com mais frequência. Então tem que ter muito cuidado, mas não tenha receio.
se vocês tiverem algum problema de doença ocupacional, principalmente das LERDOT, que é a nossa área, vá ao sindicato que a gente vai ter o melhor caminho para cada um de vocês aí. Cada um vai ter um caminho diferenciado, mas, vamos dizer, a finalização é única. É dar esse benefício ao trabalhador, caracterizar essa lesão no INSS, ter a condição de se tratar, ter a estabilidade de 12 meses, que é fundamental ao trabalhador. Não adianta, você pode até oficializar uma CAT, eu acho que é válido oficializar uma CAT, mas se você tiver um grau alto de uma lesão, não vai adiantar, porque oficializa uma CAT, você continua trabalhando no mesmo setor. Por isso que é fundamental, dentro do setor do INSS, ter o Centro de Reabilitação Profissional. Muitos fisioterapeutas que trabalham no Centro de Reabilitação Profissional hoje estão se negando a fazer essa reabilitação, ou não se negando, mas não formalizando a esses lesionados quando voltam ao trabalho. Aí vem a alta antecipada. Essa alta antecipada, na minha maneira de pensar, é ilegal e imoral, porque ela infringe as leis do trabalho, porque o trabalhador tem o direito de fazer essa reabilitação, porque com essa reabilitação você tem o certificado que vai te dar sustentação quando voltar para a agência para continuar com o seu salário, mas numa outra função que não exige um esforço efetivo tão contínuo como era anteriormente. E eles muitas vezes não colocam isso. E mais ainda, nós temos hoje a condição de ter a possibilidade de ficar numa função diferenciada e ficar também num percentual de 2 a 5%, que são os portadores de necessidades especiais, com deficiência física. Eu gosto de colocar mais como portador de necessidade especial. E com esse certificado, se a empresa, com mais de 100 funcionários, não colocarem esses funcionários nessa cota, ela é punida. E também, se tiver esses portadores de necessidades especiais, tem que colocar uma outra pessoa dando o mesmo perfil desse que foi demitido naquela função. Então isso é uma forma também de pressionar as empresas a não demitir qualquer ato, qualquer problema que vier a acontecer. Então isso também é importante. Outra coisa fundamental também. O que nós vimos na década de 80, na década de 70, eu comecei em 79 no Banerj. As agências, a preocupação maior era com o layout.